Alceni, boa noite. Maria do Socorro, boa noite. Kitilane, Mercado, Maria do Socorro. E aí, gente? Tudo certo? Vamos participar de uma live agora? Excepcional live para nós. Obrigada. Vamos compartilhar um pouquinho, né? Vocês sabem que vai ter um concurso, né, da Sejus. Dia 8 de outubro, o concurso da Sejus aqui no estado do Espírito Santo. Mas lembrando que o que eu vou trazer aqui é cabível para qualquer outro concurso que tenha a área de direito, tá? E também, né, para o seu dia a dia. Por quê? Porque hoje eu vou trazer um pouco sobre princípios, sobre alguns princípios, tá? Alguns pontos que eu separei aqui para nós conversarmos sobre princípios dentro do direito administrativo, né? Para vocês terem conhecimento e como funciona. E eu vou dar algumas dicas, né? Da forma que pode estar caindo na prova, né? Uns bizus que aí fica mais fácil na hora da prova vocês terem um entendimento. Maria, Bruno, seja bem-vindo. Felipe, Pedro Azevedo. Que bom que vocês estão aí. Que bom. Fabi. Kitilane tá compartilhando, obrigada. José Guimarães. Eu tô aguardando só mais um pouquinho para entrar mais algumas pessoas. Luiz Fernando. Que aí nós vamos conversar um pouco sobre princípios. Eu separei alguns pontos, né? Quase uns 10 pontos aqui. Tá bom? Quem estiver se preparando para o concurso, eu peço que peguem a Constituição, tá? Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Se vocês não tiverem a Constituição, não tem problema. Se vocês puderem, vocês vão fazendo um apontamento e depois é só vocês irem melhorando, né, o estudo de vocês. Estela, Maria. Soltar o cabelo para ficar mais bonita, né? Por favor, né, gente? Ficar mais arrumada pra live, né? Encore, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Sempre presente. Obrigada. Teca, Antônio. Que legal, tem bastante pessoas entrando aqui, isso é bom. Muito bom. Então, vamos começar, né? Aí aos poucos a galera vai entrando. Se for possível, eu até repito, né? Faço umas repetições. Mas eu vou começar a passar para vocês e vocês vão fazendo alguns apontamentos, tá bom? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui para nós começarmos. Kitilane compartilhou. Então vamos lá. Bom, gente, essa live de hoje ela trata sobre princípios, né? Alguns princípios administrativos que eu vou trazer aqui com vocês, que nós vamos estudar um pouco, tá bom? Não vai ser uma live extensa, vai ser bem rápida. Mas eu quero, assim, que quem estiver estudando, né, para concurso, igual essa prova do Sejus que eu falei que vai ser dia 8 de outubro, eu peço que vocês acompanhem. Se puder ficar até o final, tá? Vai ser ótimo para vocês e para mim também, né, nesse caso. Então, vamos lá. Bom, gente, eu sou advogada, né, e também sou servidora pública. Eu acho que vocês devem ter conhecimento sobre isso, né? Algumas pessoas já me seguem. Quem não me segue, seja bem-vindo, tá? E eu vou compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês, tá bom? Então, vamos lá.
O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, o que são princípios? Eu fiz umas anotações, por isso que eu vou acompanhando, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto, tá? Anotem nos seus apontamentos. O que são princípios? É o conjunto de normas que espalham o entendimento da Constituição. Ou seja, eu já falei em outros vídeos e falo novamente. Gente, o princípio, ele é visto como a rede dentro do direito, principalmente do direito administrativo. O porquê que eu falo rede? Porque quando você não consegue achar um meio, tá? Algum artigo no qual que você queira utilizar para aquela demanda, você sempre encontra um princípio. Tá certo? Então, há vários princípios dentro do direito administrativo, ok? Então, por isso que o princípio, ele é visto como, façam a anotação, ok? É o conjunto de normas que espelham o entendimento da Constituição. Ela é vista, gente, como fundamento, como uma qualificação. Então, se isso cair na sua prova, o que é princípio? Ela é vista como uma qualificação, um fundamento da Constituição. Pronto. Ok? Façam isso aí, anotem isso nos seus apontamentos. Esse é o primeiro passo que vocês têm que saber. Ok? Outro passo que eu vou trazer agora. Segundo passo. Nós vamos tratar hoje sobre os princípios que são trazidos, elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Por isso que eu falei que quem tiver com a Constituição, favor utilizá-la, ok? Que eu tô com a minha aqui, tá? Eu vou ler o artigo 37 para vocês da Constituição Federal. Caput, tá? Eu vou ler o caput do artigo 37. Vamos lá. Bom, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, ou seja, nós temos alguns princípios que o artigo 37 da Constituição Federal traz. Bom, concurseiros, anotem isso, tá? Eu vou dar um bizu, é um macete antigo, mas ele nunca falha nos concursos, tá bom? O artigo 37, ele traz esses princípios que eu acabei de ler no caput. Ele é conhecido como LIMP. Por que, doutor, é conhecido como LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos 5 princípios no artigo 37 caput, ok? Isso cai muito em prova, tá? Isso cai muito em prova. Então, doutora, como eu posso chamar e como eu posso gravar com mais facilidade esses princípios? Você vai gravar como LIMP. Artigo 37 caput da Constituição Federal, ele traz o LIMP, que são os princípios. Bom, eu vou falar de cada um deles, tá bom? Então, esses são os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que está dentro da parte da administração pública, ok? Terceiro ponto. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, gente, ele vem no artigo 37 caput, grifa, e no artigo 5º, inciso 2º, que eu vou falar dele mais pra frente, ok? O princípio da legalidade, ele fala que ninguém agirá aquilo contra que não esteja a lei. Então, ou seja, gente, o cidadão, ele vai seguir aquilo que está na lei. Então, isso é o princípio da legalidade. Esse princípio, ele cai muito em prova também. E sempre quando cai, a maioria das vezes, quando cai em prova, ele cai conforme o artigo 37, caput, porque ele fica dentro da administração pública. Esse é o terceiro ponto, princípio da legalidade, que está dentro do LIMP. Bom, o quarto ponto que eu vou trazer aqui agora para vocês. Princípio da impessoalidade, ok? Princípio da impessoalidade. Vamos lá. O princípio da impessoalidade,
O agente público não pode praticar, vai anotando, o agente público não pode praticar atos em favor do seu interesse ou interesse de terceiros. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Tício, ele é servidor do município Y. Ele é servidor do município Y, Tício. E Tício, ele trabalha no setor de faturamento. Trabalha no setor de faturamento. Ele que faz os lançamentos das tarifas, das taxas, ok? Ok. Aí, Tício, a conta dele, daquele mês para aquele faturamento, veio muito alto. Muito alto, o consumo foi muito alto e a tarifa dele foi lá em cima. Tá bom? A tarifa dele geralmente é de R$8 e esse mês veio R$15, fora do orçamento dele. Mas Tício, ele é servidor público. Ah, eu sou servidor público, eu vou mexer no meu faturamento, da minha conta. Isso, ele vai estar contradizendo o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque ele está fazendo algo a favor dele que não é o certo, ok? Então, ele está infringindo o princípio da impessoalidade. Assim como um outro exemplo que eu vou dar também, é sobre Tício, ok? Tício, ele é servidor público do município X, no setor de faturamento, e tem um amigo chamado Cássio. Cássio recebe uma conta, um valor muito alto, e conversa com Tício. Ah, Tício, você é da demanda, do faturamento, tem como você mexer para mim? Porque veio muito alto e tal. Aí Tício vai lá e mexe. Por quê? Porque ele é amigo de Cássio. Não pode, tá? Porque ele vai estar favorecendo a terceiro. Então, ele vai estar infringindo o princípio da impessoalidade. Então, esse é um dos pontos que nós estamos tratando aqui. Princípio da impessoalidade. O outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, que é o quinto ponto, é sobre o princípio da moralidade. Gente, todos esses princípios que eu tô tratando aqui com vocês é o princípio do artigo 37, que é OLIMP, tá? Artigo 37, caput, da Constituição Federal, que é OLIMP, ok? Então, vamos lá. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele fala sobre o quê? A conduta do cidadão. Nós, cidadãos, sempre ouvimos o quê? O princípio da boa-fé. Ah, aquela pessoa, ela é idônea, ela tem uma boa conduta. Sempre o princípio da boa-fé. Porém, dentro da Constituição Federal, não tem o princípio da boa-fé. É sim o princípio da moralidade. Então, vocês que estão estudando para concurso, anotem isso. Qual é o princípio que trata da boa conduta da pessoa, do cidadão? É o princípio da moralidade, que está dentro da Constituição Federal. O princípio da boa-fé, ele é conhecido, sim, dentro do direito administrativo, porém, na Constituição, é princípio da moralidade, ok? Então, anotem isso aí, tá? Isso aí é um bizu para a prova. Então, vamos lá. O sexto ponto, princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele trata sobre o quê? Que todo cidadão tem que ter o conhecimento das informações. O livre acesso às informações. Por isso que surgiu a LAI, né? Eu já gravei um vídeo sobre a LAI, tá? Sobre a LAI, que é a Lei de Acesso a Informações. A Lei de Acesso a Informações e a publicidade, elas são coladas, ok? Elas são coladas. Então, ok, vamos lá. O princípio da publicidade é para quê? Para que o cidadão tenha o conhecimento das informações. Então, esse é o princípio da publicidade que o artigo 37 da Constituição Federal, ele traz, ok? E no outro ponto que eu quero tratar com vocês é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ela é vista como uma reforma administrativa. E eu vou explicar
mais detalhado o princípio da eficiência para vocês. Por quê? Primeiro ponto. O princípio da eficiência, ela surgiu para dar agilidade às demandas que são constituídas dentro da administração pública. Ela veio para dar uma eficiência, tá? Por quê? Porque, gente, dentro da administração pública existe muita burocracia, ok? Muita burocracia. Então, o que acontece? O princípio da eficiência, ela veio para otimizar. Ou seja, galera, vão andar mais rápido, vão agilizar com isso aí, porque tá demorando demais, ok? Ok. Então, o princípio da eficiência, ela é um princípio novato, tá? Dentro do LIMP, ela surgiu depois. Dentro do LIMP, ela surgiu depois. Ela surgiu em 98, através da emenda constitucional 19. Anote que isso cai em prova, tá? Isso cai em prova. O princípio da eficiência, ela nasceu através da emenda constitucional número 19, ok? De 98. Ela veio para dar agilidade dentro da administração pública. Então, esse princípio, gente, vocês anotem, esse princípio tem uma ênfase maior, porque esse princípio cai muito em concurso, em prova. Tanto ele quanto a legalidade. São os princípios que mais caem em concurso. Então, vocês façam esse apontamento. Tá bom? O que eu quero trazer também para vocês sobre o princípio da eficiência ainda, que ele tem algumas características, como participação, tá? Isso cai, tá? Participação, boa qualidade, transparência, eficiência, isso tudo cai em prova, tá? Isso aí são as qualidades que o princípio da eficiência tem. Então, quais são as qualidades, doutora? Ela veio para diminuir a burocratização, transparência, participação, eficiência e boa qualidade. Essas são as características, tá? Do princípio da eficiência. E também Alexandre de Moraes já citou essas características, ok? Então, isso fique anotado, por favor. E o princípio da legalidade, de novo, né? Que eu falei que eu ia conversar sobre esse artigo, que trata o artigo 2, inciso 2º da Constituição Federal. Bom, o artigo 2, inciso 2º da Constituição Federal, ele está dentro dos direitos e deveres individuais, que são os fundamentais, ok? O que fala? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, concurseiros, esse artigo 5º, inciso 2º, ele tem que ficar do seu lado, sempre. Dormiu, colocou debaixo do travesseiro. Não tem quando você é criança, que você está estudando e a sua mãe coloca seu caderno debaixo do seu travesseiro, como se você fosse colocar tudo na mente, da noite pro dia? Então, pode fazer isso. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. E o artigo 37, caput, que traz o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tem que ficar debaixo do travesseiro na hora de dormir, ok? Isso é muito importante. Bom, então, gente, esses são os pontos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Sobre o LIMP, né? Que são os princípios que estão dentro da administração pública, em seu artigo 37. E uma coisa sobre o eficiência que eu quero também falar, que pode cair em prova, é que a eficiência também é vista como gerencial. Doutora, por que ela é vista como gerencial? Bom, porque, gente, como o princípio da eficiência, ela nasceu através da visa, eles tinham uma visão de diminuir a burocratização e otimizar. Ou seja, então, eles observaram o princípio da eficiência como uma reforma administrativa.
Então, ela é vista como gerencial. Ela é vista como gerência administrativa, ok? Então, o princípio da eficiência, ela é vista como uma gerência, como gerencial. Isso cai em prova. Isso que eu estou falando, gerencial, cai em prova, tá? Então, fiquem bem claro. Princípio da eficiência, ela é vista como gerencial administrativa. Ela foi a reforma administrativa. Para o quê? Para otimizar, para diminuir a burocratização dentro da administração pública. Por isso que ela é nova, né? Ela é de 98, é um princípio novo, que veio através da emenda constitucional número 19. Tá bom? Então, bom, esses são os pontos que eu queria trazer aqui, conversar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Da live, e que tenham conseguido acompanhar. Eu vou trazer aqui outra live, né, sobre um outro ponto. Eu vou dar continuidade, tem outros princípios muito importantes que eu vou trazer aqui, que também cai muito em prova, porque hoje a minha live é mais sobre a prova da Sejus, que vai ser dia 8 de outubro, tá bom? Então, eu trouxe a parte dos princípios, mas eu vou trazer outros princípios que também caem em prova, como supremacia, né, do interesse público, do princípio do contraditório, cai muito em prova. Então, eu vou separar alguns princípios que caem em prova, além desse, que limpe sempre cai. Então, por isso que eu fiz questão de trazer o limpe, porque o limpe é muito raro não cair nenhum deles. Quando cai, pelo menos a eficiência e a legalidade cai. Porque se não cair dentro da parte do direito administrativo, o princípio da legalidade, vai cair dentro do direito penal. Então, não vai faltar. O princípio da legalidade cai em prova, principalmente em prova que é de carreira policial. Então, ou seja, princípio da legalidade pode estudar, gente. Artigo 37 e o artigo 5º, inciso 2º, pode estudar, pode gravar bonitinho, tá? Tudo, a vírgula, porque pode cair o próprio inciso. Inciso 2º pode cair ele direitinho, tá? Então, bom, eu vou trazer aqui, vou voltar com outros princípios que possam cair na prova, que são aqueles que mais caem na prova. E depois eu vou trazer outras matérias de direito administrativo pra nós irmos conversando, tá? Aos poucos. Tá bom? Então tá. Ei! Ai, Sergião tá aí! Que bom que você tá na live! Que legal! Que ótimo! Bom, gente, muito bom vocês aqui na live, tá bom? Muito bom mesmo. Aí eu vou tentar retornar dia 7, tá? Mas eu vou ver outros princípios para nós conversarmos, ok? Então tá, obrigada, gente. Tchau!